Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse horário. Eu sou o professor Daniel Carlos Ouro e essa é a nossa aula número 12 da matéria de máquinas elétricas. O objetivo da aula de hoje é falarmos sobre os métodos de acionamento e controle de motores de indução. Nós vamos entender os conceitos e informações relacionadas sobre uh, quais são os tipos de acionamento realizados em motores de indução, quando é necessário utilizar tais tipos, uh, alguns detalhes e informações gerais sobre cada tipo e informações gerais também de como é realizado o controle de motores de indução. O, existe nas aulas anteriores nós comentamos sobre o circuito equivalente de motores de indução, onde cada elemento representa uma característica física. Né? É, isso significa que a partir do momento que nós estudamos os motores de indução, nós podemos estudar essas suas características a partir das informações desse circuito. Quando existe acionamento do motor de indução, o valor do escorregamento ele é igual a 1, uma vez que a diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade do rotor ela é a maior possível, certo? A partir do momento que eu tenho um escorregamento igual a 1, significa que somente o R2 ele vai ser a resistência responsável pela corrente no rotor, certo? Nesse caso específico, quando o S é igual a 1, eu tenho o menor valor de resistência no rotor. Como consequência, se eu tenho o menor valor de resistência, esse valor da corrente vai ser a maior possível se comparado com aos outros pontos de escorregamento. Nesse ponto, isso resulta numa corrente que vai estar passando pela máquina que pode ser de 5 a 9 vezes o valor nominal. Então, todo motor ele vai ter a sua corrente nominal, a corrente em que ele vai estar trabalhando, mas nesse caso específico, no instante de acionamento, essa corrente transitória ela vai ser de 5 a 9 vezes o valor nominal, o qual ela pode trazer alguns malefícios e traz também algumas características na máquina. A circulação dessa corrente ela provoca algumas características. Então, por exemplo, eu tenho uma queda de tensão elevada no transformador da rede e dos condutores de instalação. Imagine que a seguinte situação: eu tenho meu transformador, certo? Vamos dizer que no monofásico ele seja 220 volts. Aliás, nessa situação eu vou ter uma corrente elevada, o que vai fazer essa queda de tensão no enrolamento secundário do transformador também ser elevada, o que pode provocar, ao invés do transformador ser na saída ser um valor de 220 volts, essa queda de tensão ela pode provocar valores onde essa diminuição pode ser bem abaixo dos valores nominais, além de também e provocar, além dessa queda de tensão, ela pode sobreaquecer a máquina em si, os circuitos de isolação. Também pode trazer uma diminuição dessa queda de tensão para valores abaixo dos valores nominais, ou seja, eu vou ter uma tensão em todos os equipamentos que tiverem ligada nessa rede menor que o valor nominal, ou seja, 220 volts, além
e provocar uma queda de tensão na minha rede elétrica fora da minha instalação. Tudo isso acarreta problemas no qual existe a necessidade de diminuir por algum método essa corrente de partida. Nesse vídeo que eu tenho mostrado para vocês, no qual mostrei na aula passada, é possível então visualizar a medição desses valores da corrente de partida, o qual vocês podem, o qual se utilizam os equipamentos, e é possível visualizar que o valor da corrente de partida, nesse caso aqui, chega até aproximadamente 8 vezes o seu valor nominal. Ou seja, isso é uma característica que ela existe nos motores, todo motor ele vai ter essa característica, e ela deve ser então analisada para evitar essa corrente alta de partida. Especificações, que aí depende um pouco do local onde você está analisando, determinam que todos os motores que são acima de 5 CVs, elas não podem ser ligados diretamente na rede elétrica. Existe um consenso que até esse valor você pode utilizar, que não vai acarretar problemas, mas motores acima desse valor torna-se necessário a utilização ou a diminuição desses valores da corrente de partida. Caso se for utilizar a partida elétrica de motores, todo o circuito ele precisa estar dimensionado para que ele permita essa corrente de partida. Ou seja, o teu disjuntor ele precisa estar dimensionado para isso, para que ele não atue e desligue toda a rede elétrica. Os contatores eles precisam estar dimensionados para que eles permitam essa corrente de partida, além de outras características da tua rede elétrica, como fusíveis e entre outras características que podem que a sua instalação pode ter. Basicamente, existem 4 métodos para você fazer a partida de motores. A partida direta, que é no qual você liga ele diretamente na rede elétrica, e dispositivos para você fazer esse acionamento, como a chave compensadora, a chave estrela triângulo e a chave eletrônica de partida, conhecida como soft start. Nós vamos, os próximos passos, a gente vai entender um pouco mais das características desses 4 tipos mencionados até o momento. Como eu mencionei, a partida direta significa que eu estou ligando diretamente o meu motor na rede elétrica, certo? Eu tenho os bornes de saída e eu ligo ele diretamente nas minhas fases RST, ou se ele for monofásico, somente na minha fase. Então isso significa ter um motor de partida direta, no qual não vai existir a diminuição dessa minha corrente de partida. Conforme eu havia mencionado, isso pode ser utilizado sem problemas para motores de até 5 CV. Motores acima de 5 CV torna-se necessário utilizar uma partida indireta, na qual eu vou apresentar os 3 tipos nos próximos passos. A vantagem de ter uma partida direta é que ela é de menor custo, ela é simples de implementar e você tem um alto torque de partida, o que acaba sendo interessante conforme você vai partir o motor em carga. Naturalmente vão existir desvantagens de você realizar isso. Então, por exemplo, você vai ter essa alta corrente de partida, que ela pode provocar malefícios para a sua rede elétrica e para os elementos que estão instalados nela. Então, por exemplo, se você ligar o motor na partida direta, você vai ter uma diminuição da tensão nominal da tua rede elétrica. Então, por exemplo, se o equipamento tiver, se essa tensão nominal for 220 volts, dependendo da situação, tu pode chegar em valores de tensão da rede elétrica de 200, 180 volts, e aí os equipamentos que podem estar ligados nela podem ser danificados.
Então isso é uma questão a ser analisada. Naturalmente, se você vai ter uma alta corrente de partida, você vai precisar dimensionar ou até mesmo sobredimensionar os cabos e contadores para que eles suportem essa corrente de partida elevada. E além disso, existe uma limitação do número de manobras por hora. Então, por exemplo, esse motor ele pode ser partido do máximo 2, 3, 4, 5 vezes dentro do período de 1 hora. Porque essa alta corrente de partida ela vai aquecer os elementos que estão ligados nela, como contadores, rede elétrica, assim por diante. O motor em si também ele vai esquentar, e essa limitação basicamente ela considera qual é o número seguro de manobras por hora para que os elementos ligados nessa rede elétrica não acabem sobreaquecendo e danificando. Então, existem essas desvantagens que precisam ser analisadas. Se caso você não for utilizar a partida direta, cabe então a utilização de elementos da partida indireta, que significa que você está inserindo equipamentos para você diminuir essa corrente de partida. Existem 3 tipos que eu vou mencionar no decorrer da aula, e nesse momento eu vou apresentar para vocês a chave compensadora, o que ela é e quais são as características dela. Esse vídeo no YouTube ele apresenta o funcionamento dele, no qual a gente vai fazer uma pequena análise. Esse vídeo que eu estou disponibilizando para vocês, ele apresenta o exemplo da chave compensadora dentro do painel. Basicamente, uma chave compensadora é um autotransformador que primeiro, ele é dimensionado para tal característica, certo? Então ele vai suportar essa alta corrente de partida. E segundo, a característica principal desse transformador é que ele tem a seguinte característica: ele consegue diminuir a tensão de saída conforme os seus taps. Então nesse caso aqui eu tenho o transformador, ele pode diminuir a tensão da minha rede elétrica em até 0%, em até 65%, em até 80% e até o valor nominal dele, que no caso de Santa Catarina aqui é o 380 volts trifásico. E o que vai acontecer? Se eu alimentar o meu motor com 65% da tensão nominal, a corrente na qual ele vai partir, ela também vai ser, basicamente ela vai ser 65% da minha corrente de partida nominal. Então, por exemplo, se a corrente de partida do meu motor nominal, a de catálogo, for 100 amperes, basicamente, se eu diminuir a tensão em 65%, essa corrente ela vai diminuir em 65%, no qual eu vou chegar em 65 amperes. Aí, nesse ponto, cabe-se então a análise do profissional para verificar se essa corrente de 65 amperes, primeiro, ela não vai danificar a minha rede elétrica, e segundo, se com essas características o motor ele vai conseguir partir na velocidade zero até a velocidade, até uma certa velocidade. A partir do momento que ele parte, internamente existem ligações nas contatoras desses elementos em que ele vai fazendo o chaveamento. Então, por exemplo, nesse caso ele está em 65% da tensão nominal. Posteriormente, as contatoras vão modificar para 80% da tensão nominal,
Então a corrente ela vai chegar num determinado valor e por fim ela vai chegar em 100% da tensão nominal. A partir do momento que eu chego na minha tensão nominal, eu espero a minha velocidade também alcançar a tensão nominal, a velocidade nominal, e aí eu faço um chaveamento da chave compensadora para a minha rede elétrica. No vídeo é possível visualizar o equipamento em si, as chaves contadoras e como que é o funcionamento geral desses elementos. Essa chave compensadora é um dos métodos mais antigos, utilizados, certo? Então, naturalmente vocês vão encontrar a depender da situação da instalação, mas em geral, tá? Ela está mais, ela é mais local, ela é mais possível de ser encontrada em instalações elétricas mais antigas. Não são os comandos elétricos em si. Naturalmente, como existe o comando elétrico para passar de um tap para outro, é necessário que as suas chaves contemplem tudo isso. Essa ligação entre os taps de tensão, isso será e necessário também verificar a corrente e as suas características. Aqui. Um componente muito utilizado em partidas indiretas de motores elétricos trifásicos. Esta aqui é a chave compensadora. Do ponto de vista do motor, vai ser necessário então você especificar a chave compensadora para essas características. Então, com isso é necessário você observar os dados de placa do motor de indução, verificar qual é a corrente de partida, qual o transformador que ele acaba sendo necessário para ser utilizado nele. A depender da situação, essa chave compensadora, nesse caso aqui eu tenho basicamente 3 taps, porém esse caso pode ser que não seja suficiente, e aí existem casos onde esse número de taps ele pode ser maior do que o apresentado aqui, onde eu só tenho 3, então pode ter 4 taps, então onde eu alimento com 45%, depois 65%, 80% e 100%. Naturalmente, quanto menor a minha tensão elétrica de saída, menor vai ser a minha corrente de partida. Contudo, torna-se necessário analisar na aplicação se com essa diminuição da minha corrente de partida e o torque de partida eu vou conseguir colocar o meu motor em trabalho, se ele vai chegar numa determinada, se ele vai chegar na velocidade de rotação, porque bem, acaba se tendo uma diminuição do meu torque de partida. Se eu vou diminuir o meu torque de partida, é preciso avaliar se esse torque de partida vai conseguir fazer movimentar a minha carga, seja ela ou somente o motor, ou seja ela se tiver alguma coisa acoplada. Em geral, essa utilização é feita, geralmente se tira totalmente a carga do motor, parte-se ele, daí depois que o motor chega na velocidade de rotação nominal, aí sim eu aplico a minha carga. Contudo, cada aplicação é uma aplicação, e aí torna-se necessário avaliar o seu tipo de aplicação e se a partida direta com a chave compensadora consegue partir a minha carga. Na matéria de comandos elétricos, vocês acabam tendo mais detalhes sobre como é feito esse tipo de ligação. Então eu não vou entrar nesses detalhes da chave compensadora sobre como é feita a ligação. Contudo, só para ressaltar, torna-se necessário fazer o dimensionamento da chave compensadora e dos componentes, como contadores e assim por diante. E aí vocês precisam visualizar na placa do motor
quais são os valores nominais, quais são os valores da corrente nominal, da corrente de partida e outras características mencionadas para esse correto dimensionamento. Aqui apresento um pouco do exemplo dessa ligação, onde eu tenho aqui a ligação da minha chave compensadora, ela é ligada na rede elétrica. Eu tenho aqui a minha chave compensadora com seus tapos de tensão. Existem as contatoras que elas ligam a chave compensadora e a partir de um período, de umas características específicas, eu passo então a ligação para minha rede elétrica. Naturalmente podem existir chaves compensadoras com maior número de estágios, por exemplo, nesse caso aqui com 4 estágios, onde eu tenho um estágio de 45% da minha tensão nominal. A desvantagem da utilização da chave compensadora é que ela acaba então diminuindo o meu torque de partida. Então, se eu tenho meu torque nominal, eu vou ter esse torque de partida nominal, ele vai acabar diminuindo. Com isso, você vai ter um aumento do tempo de aceleração até a minha velocidade nominal. Esse tempo de aceleração ele precisa ser verificado para que não ocorra maiores problemas. Então, os elementos que estão ligados aqui, eles precisam acompanhar essa corrente que está sendo percorrida pela rede elétrica. Além em geral, utilizo C-times para verificar também para esse chaveamento ocorra por um determinado período de tempo, para que não ocorram maiores problemas. De maneira bem geral, tá? Isso não é regra, mas em geral, esse motor ele vai partir a vazio ou com uma carga bem baixa, certo? E a partir do momento que ele entra na velocidade de rotação nominal, você liga ele na rede. Com isso, torna-se necessário verificar a possibilidade da partida desse motor com carga. Há situações em que vai existir uma carga acoplada no eixo desse motor, e aí o profissional que tiver nessa situação, ele precisa verificar se esse torque nessas condições ele vai ser possível a partida do motor. Um segundo método é o chamado chave estrela triângulo, que basicamente você alimenta o motor de indução, com uma tensão reduzida durante a partida. Existem diferentes tipos de equipamentos que fazem isso, né? Mas, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou mostrando para vocês um painel onde eu tenho contatores que fazem o chaveamento por um determinado período por um determinado período de tempo. Conforme passa-se o tempo, ele vai chaveando os contatores e até chegar na tensão nominal e assim por diante. Então, por exemplo, imagine a situação: o motor ele vai apresentar os bornes de estrela ou triângulo. Na ligação do tipo triângulo, a tensão de linha vai ser igual à minha tensão de fase.
Ah, na minha aqui eu tenho um exemplo dessa ligação, onde eu tenho os bornes do meu motor e ele é ligado nessa situação. Então, por exemplo, o que que vai acontecer? É, bem, nesse caso aqui, se eu imagine um motor que seja basicamente como é que funciona. Na ligação do tipo triângulo, a minha tensão de linha vai ser igual à minha tensão de fase. Na minha ligação do tipo estrela, a minha tensão de linha vai ser igual a vai ser a raiz de 3 vezes a minha tensão de fase. Então, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. O meu motor, eu quero verificar, ligar ele em estrela triângulo, certo? Se eu alimentar ele com vamos considerar que a minha rede elétrica é a de Santa Catarina, certo? Onde a minha tensão de linha é 380. Se eu ligar o motor em estrela, essa tensão interna do motor ele vai trabalhar por um período de tempo em 220 volts. Como eu tenho uma tensão reduzida, então isso vai diminuir a corrente de partida. Naturalmente, vai chegar a partir de um período de tempo, eu posso modificar a minha ligação através das contadoras para ligação do tipo triângulo. E aí depois de um período de tempo, nesse caso onde a minha tensão de linha é igual à minha tensão de fase, o motor ele vai receber os 380 volts trifásico, certo? Então, basicamente essa a ideia da minha chave estrela triângulo. Lembrando, nas ligações trifásicas, se eu fizer a ligação do tipo estrela, eu tenho a minha tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes a minha tensão de fase, ou seja, ela é menor. Então, por exemplo, se o motor ele é ligado se a minha tensão de linha é 380 volts, a minha tensão de fase vai ser o 220 volts. Essa manobra entre estrela e triângulo ela é feita internamente através desses contadores. Contudo, existe a necessidade do motor ele permitir esse tipo de ligação, certo? E basicamente existe a seguinte situação. No Paraná e São Paulo, quando a minha tensão de linha é 220 volts, acaba se tornando, eu preciso, o meu motor, eu preciso analisar, é mais fácil você fazer essa análise, é mais possível de fazer essa análise, onde você precisa verificar, você primeiro liga esse motor com a partida em estrela, e aí que é o 380 volts, e aí depois de um período você passa ele para triângulo, que seria o 220 volts da minha rede elétrica. Isso faz com que o motor ele só precise trabalhar ou em 220 ou 380. No caso de Santa Catarina, onde a minha tensão de linha é o 380 volts, você vai precisar verificar se o motor ele tem a ligação entre o 380 e 660 volts, certo? Eu vou mostrar aqui nos vídeos algum desses exemplos para ficar um pouquinho mais para a gente poder discutir. Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês agora na prática como que funciona esse vídeo. o meu Tem esquema de a montagem de um motor na partida estrela triângulo, onde ele mostra
os dispositivos São estrela envolvidos triângulo. É muito fácil e é muito simples. e os elementos nessa rede. Atenção, e vocês vão aprender facinho. Bom, primeiramente, o que é o circuito estrela triângulo? Ele tem a finalidade, pessoal, de partir motores de 5 CV para cima, sair da inércia e depois ele vai entrar na sua velocidade nominal. Então vou mostrar para vocês aqui os componentes, né? Primeiramente eu tenho um disjuntor tripolar, responsável pela alimentação da minha carga, do meu motor, ok? E eu tenho aqui também do lado 2 disjuntores unipolares, responsáveis pela alimentação do meu comando. No caso aqui eu tenho 220, então ele vai estar alimentando o meu comando, ok? Bom, eu tenho aqui embaixo 3 contatores, K1, K3 e K2. Do lado, eu tenho o temporizador, responsável por fazer a comutação do tempo para entrar a estrela e depois o triângulo. Então eu parto o motor em estrela, depois ele vai para triângulo, ok? Já aqui embaixo eu tenho um relé térmico, tem a finalidade de dar segurança ao meu motor, ok? Então, para explicar para vocês, quando eu energizo, K1 e K2, eles vão entrar. Então, o meu motor, ele vai estar em estrela. Estrela, pessoal, é a tensão. Conforme eu estava mencionando ali, esse motor, nessa aplicação que ele vai fazer, eu tenho um motor ali. Esse exemplo é um local onde a tensão de linha é o 220 volts, certo? No caso de Santa Catarina, nós temos em trifásico 380 volts. Ele vai mencionar ali posteriormente, mas basicamente como é que vai ser o funcionamento. O elemento K1, os contatores K1 e K2, quando dá a partida no motor, ele vai energizar o K1 e K2. Com isso, o motor que ele vai estar alimentado em estrela. Eu vou alimentar com 220 volts em estrela. A relação entre a tensão de linha e a tensão de fase é a raiz de 3, ou seja, a tensão que o motor ele vai receber é basicamente 220 dividido por raiz de 3 dá 127 volts. Como ele tem uma tensão menor de partida, a corrente de partida ela vai ser menor. A partir do esse motor ele vai começar a girar por um determinado período e vai trabalhar. A partir do momento, ele vai mencionar aqui, mas depois basicamente de 15 segundos, esse timer ele vai, se não me falha a memória, desligar o K1 e ligar o K3 e K2, onde o motor ele vai estar ligado em triângulo, onde a tensão de linha vai ser igual à minha tensão de fase. Então esse motor ele vai receber 220 volts, que é a tensão nominal dele. Tensão menor, no caso, ele vai estar ele vai estar 70 ou 660. Quando o motor, que pode ser agora na prática, vendo aqui o que vai acontecer. Então eu liguei, o motor meu partiu, entrou K1 e K2 em estrela. Depois de um tempo, no caso 15 segundos, vai entrar K1 e K3. Entrou, pessoal, o barulho até mudou, a velocidade do motor aumentou. Então no caso entrou K1 e K3 em triângulo. Agora eu vou mostrar para você. Isso. Então, como é que é o funcionamento, como é que está sendo nesse caso aqui? Ele tem ligado os elementos K1 e K2 para fazer a ligação em estrela. E aí
funciona por base, ele mencionou ali 15 segundos. Depois desses 15 segundos, ele vai vai acionar as contatores K1 e K3 para ligar esse motor em tensão nominal. No caso da placa desse motor, ele precisa estar disponível as ligações de 220 e 380, e que é usado basicamente quando a minha rede elétrica é de 220 volts. No caso de Santa Catarina, nós temos a tensão da minha rede elétrica é 380 volts. E aí torna-se necessário eu verificar se o meu motor ele vai ter as especificações de tensão de 380 e 660 volts, que no caso eu deixei aqui um vídeo onde ele apresenta o exemplo desse tipo de ligação, certo? Basicamente, ele vai diminuir essa tensão da rede elétrica. Você vai diminuir a corrente também. Contudo, você vai ter uma diminuição do torque de partida, conforme eu havia mencionado antes. Aí torna-se necessário avaliar se esse torque de partida reduzido ele consegue então movimentar a minha carga conforme a minha aplicação. Eu deixei aqui os links para os vídeos, e aí vocês podem consultar eles com todos os detalhes possíveis, ver, rever e assim por diante. Aqui eu tenho um exemplo desses tipos de ligação. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho um motor de 220/380, 6 pontas. E aqui existe o exemplo de ligação. No caso de Santa Catarina, a gente vai ter que procurar, uma das maneiras da gente conseguir fazer isso é procurar a ligação de 380 e 660 volts aqui. Esta seria uma das maneiras de vocês fazerem isso. Contudo, existem outras maneiras de você fazer esse tipo de ligação, e aí eu deixo então para a matéria de comandos elétricos vocês verificarem mais esses detalhes. Porém, retornando às aulas anteriores, conforme você vai fazer a ligação estrela-triângulo, necessariamente você vai precisar ligar esses bornes em estrela e em triângulo. Então essas informações aqui elas precisam, quem for executar o trabalho precisa verificar as corretas ligações. Aqui, por exemplo, eu estou ligando em 220 estrela e a 220 em triângulo, e aqui eu tenho a 380 em estrela. Então vou precisar ligar esses três bornes W e V2 e deixar os componentes o V e W externos, certo? A vantagem de eu ter uma chave estrela-triângulo, o custo dela é reduzido em relação às outras características. A corrente de partida ela também é reduzida basicamente em 1/3, e de maneira geral, certo? Você acaba não tendo essa limitação do número de manobras por hora. Isso é uma consideração geral, mas aí existe a necessidade de uma avaliação um pouquinho a depender do valor dessa corrente. Naturalmente você vai ter as desvantagens, né? Uma delas seria essa redução desse torque de partida. Ele vai diminuir basicamente em 1/3 do valor nominal. Com isso você precisa avaliar se o motor ele vai conseguir chegar em velocidade nominal. Os motores são necessários de no mínimo 6 bornes para vocês fazerem as ligações. Existem motores de maior número de bornes, por exemplo 12 bornes, que são as pontas, certo? Conforme um aumento de potência existe essa característica.
Uma das coisas que vocês vão conseguir verificar, que se ele não atingir 90% da velocidade nominal, conforme ele está nessa tensão reduzida, quando você faz a comutação, você vai ter o motor ele tem a característica, né? Ele vai nessa tensão reduzida, ele vai alcançar uma velocidade. Se essa velocidade não for de aproximadamente 90% da tensão nominal, quando você mudar para triângulo, a corrente nessa comutação ela vai ser equivalente, mais ou menos equivalente à minha corrente de partida. Então é importante verificar qual que é a velocidade que o motor atinge quando ele está nessa tensão reduzida, senão os efeitos eles podem ser danosos. E além disso, dependendo da distância, você pode ter entre a partida e o motor, você pode ter um custo elevado, então acaba sendo bem relevante você ter próximo do seu motor esse tipo de ligação. Um outro tipo de partida indireta seria uma chave eletrônica de partida, conhecida na prática como soft start. A soft start ele é um dispositivo que ele tem internamente tiristores, que são comandos eletrônicos, e esses comandos eletrônicos eles fazem então essa diminuição da minha tensão de partida eletronicamente, conforme eu tenho conforme eu tenho a minha necessidade. Então, por exemplo, na chave compensadora e na chave estrela triângulo, existia essa diminuição da minha tensão de partida, conforme, por exemplo, na chave compensadora eu tenho meus tapes de tensão, e na minha estrela triângulo, conforme a minha mudança dos bornes. Já na soft start, essa diminuição da minha tensão ela acaba sendo eletronicamente, certo? A partir dos tiristores que eles têm aqui dentro. O vídeo que eu vou apresentar agora aqui para vocês, ele vai apresentar as medições desses valores que eu mencionando para vocês. O vídeo que eu estou apresentando para vocês, o link dele está disponível e vocês podem assistir, certo? No qual esse vídeo ele tem mais detalhes sobre como é realizado a configuração da soft start, certo? O que esse vídeo ele vai mostrar é essa diminuição da tensão realizada pela soft start. Cabe aqui destacar que isso aqui se não me falha a memória, em São Paulo, mas a tensão de linha é 220 volts, certo? Se fosse em Santa Catarina, essa tensão de linha seria 380. Então existe essa diferença. Contudo, o método em si acaba se tornando semelhante. Multímetro, vou desligar aqui, ó. Eu vou pegar um multímetro e demonstrar na prática isso aqui para vocês, principalmente o fato aqui, ó, do tensão inicial voltagem aqui. Vou pegar o multímetro aqui. Vou pedir aqui pro Rafael posicionar de uma maneira que ele vai fazer agora, ele vai fazer a ligação desse soft start e vai mostrar a variação da tensão. Então agora nós vamos ligar o multímetro aqui, mas como agora eu vou interagir diretamente com os condutores, eu vou tirar aqui, ó, os meus adornos, né, aliança, relógio e tudo mais. Antes eu estava com o botão sem fio, então não tinha contato direto aí com a alimentação, agora não, né? Então olha só, eu vou primeiro colocar os meus pontos de prova aqui nos bornes do meu motor. E aí eu tenho aqui o multímetro que vai indicar para mim o valor de tensão que eu vou estar medindo. Então aqui nós estamos vendo um ruído, correto? Mas quando eu pressionar o botão de ligar o motor, ele vai aumentar o valor de tensão. Eu quero que você venha aqui comigo no soft starter, ó. Observe que a tensão inicial está no menor valor aqui. Isso significa o que para nós? Que o soft starter vai inserir um valor baixo de tensão e vai aumentando gradativamente até dar os 220 volts, que é a minha tensão de rede aqui. Então está no A, que é o menor valor. O restante do vídeo ele vai
mostrar essa rampa de aceleração, aliás, essa rampa de tensão, que vai sair de uma tensão mínima e vai aumentar gradativamente até a tensão nominal, que no caso desse vídeo é o 220 volts trifásico. Esse componente aqui, vocês vão poder visualizar depois no vídeo, mas ele faz a seguinte configuração. Quanto mais próximo do A, menor vai ser essa minha tensão inicial. Então nesse caso aqui, ele está configurado no A, então eu vou ter uma tensão de, se eu não me engano, quase 50% da minha, aproximadamente 60% da minha tensão nominal, que é o 220 volts trifásico. Se eu quiser que essa tensão aumente, basta eu girar esse elemento aqui, e essa minha tensão de partida inicial vai ser maior. Quero que você venha aqui no multímetro comigo então de novo, e vou pressionar aqui, ó, o nosso botão. Eu quero que você observe que vai agir como se fosse um potenciômetro, subindo o valor de... Aqui está feito as ligações, e no multímetro ele vai mostrar o valor da tensão que está sendo aplicada no motor. Tensão aqui no display do nosso multímetro. Olha lá, então nós temos 140 volts aproximadamente. Ó, ele começou em 220, o valor nominal, começou em 140, e agora essa rampa de tensão, ela vai tendo o valor dessa tensão, ela vai tendo um aumento gradativo. Subindo 160, subindo 180, 200, até 230, quer ver, ó? 230, que é mais ou menos o valor da minha tensão de rede, que, mais ou menos não, é o valor da minha tensão da rede aqui, 220, 230 volts, propriamente dito. Agora, quando eu desligo... E o que aconteceu aqui? Essa tensão, então, ela aumentou gradativamente, nesse caso de 140 volts até os 230, conforme ele está apresentando aqui. Com isso, esse aumento gradativo da minha tensão faz com que a minha corrente de partida também ela vá aumentando gradativamente e não chega na minha corrente de partida. Uma outra vantagem, aliás, uma vantagem que a gente tem da Soft Start, em que essa rampa de aceleração ou essa rampa de tensão, ela pode ser feita tanto na partida como a partir do momento que eu desligo a minha máquina, certo? Que é o que ele vai mostrar nesse momento. O meu motor, eu vou até fazer o seguinte, ó, Rafael, vem aqui comigo rapidinho no Stop Time. Eu vou aumentar aqui esse tempo de desligamento, ó, e vou pedir para você voltar no multímetro. Eu vou apertar aqui o botão de desligar. Você vai ver que a tensão vai caindo gradativamente também, ó. Quer ver? Dá uma observada aí. Então, ó, ele pediu para desligar o motor. E aí antes eu tinha 230 volts, agora eu tenho 200. Então vai caindo gradativamente, 180, 170, 60, 50, 40, até chegar no valor de desligamento do motor, ó. São 110 volts mais ou menos, ele parou de alimentar o motor. Então ele foi... E com isso, existe então essa rampa de desaceleração. Então ele vai diminuindo, a velocidade de rotação ela vai diminuindo gradativamente, ela não diminui de maneira abrupta, o que a depender da situação, você pode torna-se necessário para não danificar a sua aplicação. Por exemplo, imagine se isso estiver movimentando uma esteira, você não quer que essa velocidade da esteira ela diminua abruptamente, você quer que ela diminua de maneira mais lenta, para que não ocorra nenhum tipo de problema. Reduzindo o valor de tensão até chegar no valor de tensão, até desligar o motor efetivamente. Bom, agora vamos fazer o seguinte aqui, ó. De novo vou pedir para você vir aqui focar para mim. No restante do vídeo, aliás, no vídeo em si, aqui tem exemplos de o que você precisa configurar no Soft Start, mais exemplos de algumas medições, entre alguns outros detalhes que acabam se tornando relevantes para vocês conseguirem entender o funcionamento de uma Soft Start. Algumas das características da Soft Start, então você vai conseguir limitar essa corrente de partida, evitando os picos de corrente. Você tem uma partida e uma parada suave,
Então ele não vai ter, do ponto de vista da velocidade, né? Ela não vai partir. Você pode configurar para ele que não parta de maneira abrupta ou pare também. Você consegue que essa mudança de velocidade seja mais suave. Como você consegue configurar essa rampa de aceleração, você pode partir esse motor com cargas, então isso acaba se tornando relevante. E como esse motor ele acaba sendo ligado na soft start, esse elemento ele possui outras características que acabam, por exemplo, a proteção do sistema você pode fazer através da soft start, o que também acaba se tornando vantajoso em algumas características. Aqui tem algumas aplicações, certo? Mas aqui basicamente você tem situações onde você tem a partida do motor com carga, certo? Então a bomba centrífuga você tem uma alta inércia de partida. Então, se eu quero partir ele com carga, acaba se tornando o uso da soft start acaba se tornando necessário. E aqui tem algumas outras características aqui de aplicações no qual vocês podem visualizar. Aqui está um resumo dessas características que eu mencionei, nas vantagens, né? Você tem esse ajuste de tensão, você consegue configurar na soft start. Você consegue partir o motor em carga e você tem essas proteções do motor contra falta de fase, sobrecorrente, de outras características. Então você não precisa de outros dispositivos para fazer a proteção. A própria soft start ela já faz todas essas proteções, certo? Então acaba a depender da situação se tornando bem vantajoso. Naturalmente você também vai ter uma redução do torque de partida, então isso é preciso verificar se essa redução você consegue partir esse mesmo motor. E os tiristores eles acabam tendo uma perda de potência se eles ficarem ligados no circuito após a partida. Em algumas situações, faz com que depois que esse motor entra na tensão e rotação nominal, acaba-se então transferindo através de uma contatora ou algum outro elemento, transferindo essa tensão diretamente para a rede elétrica, para que essa perda de potência acabe não se tornando desvantajosa. Um dos pontos relevantes também é você analisar como que eu faço o dimensionamento de uma soft start. Eu disponibilizei para vocês um catálogo, certo? E aí basicamente as principais características para fazer o dimensionamento são a tensão de alimentação e a corrente nominal, você pode selecionar uma soft start a partir da corrente nominal ou a partir da potência do motor. Todas elas você obtém a partir dos dados de placa. Aqui nesse catálogo aí tem várias outras informações sobre o dispositivo, como que se faz os ajustes e outras características dele, alguns modelos e outras características bem importantes. Bem, desses três tipos, vale aqui ressaltar uma característica importante. Qual que seria o valor
da minha corrente, certo? Se eu partir tiver partir o motor, se a partida do motor for uma partida direta, eu vou ter uma corrente de partida elevada, uma corrente elevada no início. Posteriormente, essa corrente ela vai diminuir conforme vai passando o tempo, até o valor da minha corrente nominal. Se eu partir em estrela triângulo, eu vou ter uma diminuição dessa corrente de partida. Contudo, no chaveamento, eu vou ter, ou na comutação, eu vou ter um pico de corrente de partida, no qual ele pode ser, esse valor ele vai ser maior conforme a velocidade do motor. Quanto maior for a velocidade do motor, menor vai ser essa minha corrente de comutação. E existe a partida soft start, que ela promove então a menor corrente de partida em relação aos outros métodos, conforme vai passando o período de tempo, certo? Aqui existe um resumo sobre essas três características. Todas elas possuem vantagens e desvantagens. Vocês provavelmente vão encontrar todos esses tipos apresentados até o momento. E aí, para cada aplicação, é interessante vocês entenderem de maneira geral como ele funciona, quais são as vantagens e como é feita a sua configuração. Por último, nós vamos falar sobre o inversor de frequência, certo? O inversor de frequência, que é naturalmente como a gente chama, o termo técnico associado dele seria o conversor de frequência. E a principal função de um inversor de frequência é você fazer o controle da velocidade de um motor de indução. Então, por exemplo, o motor ele vai trabalhar numa determinada velocidade. Se eu quiser aumentar ou diminuir essa velocidade, o dispositivo associado a tal característica é o inversor de frequência. Se eu quero trabalhar numa velocidade variável, eu associo então ele a um inversor de frequência. Como que é feito então esse controle de velocidade? O inversor de frequência ele tem a seguinte, basicamente ele tem internamente ele tem basicamente três partes. Ele recebe a tensão da rede trifásica. Essa tensão trifásica ela passa por um retificador, no qual ela passa aqui de corrente alternada para corrente contínua. A partir do momento que eu tenho essa corrente contínua, ela é filtrada para eliminar todos os problemas. E internamente, essa corrente contínua ela passa novamente para uma corrente alternada. Contudo, essa passagem da corrente contínua para a corrente alternada é possível configurar. Aliás, o que o inversor ele configura entre outras coisas, a frequência elétrica, certo? Então, no caso da rede elétrica, a gente tem uma frequência só de 60 Hz. No inversor de frequência, essa tensão trifásica, ela acaba se tornando essa frequência elétrica e os seus valores entre outras coisas, mas basicamente a frequência elétrica ela é modificada conforme a necessidade da minha aplicação, e aí essa tensão ela vai diretamente para o motor. Todas essas mudanças de corrente contínua de alternada para contínua e de contínua para alternada, existe uma unidade de controle que é feito um microprocessamento no qual ele faz toda essa mudança. Esse chaveamento
que eu estava mencionando para vocês, que eu passo da corrente contínua para alternada, eu tenho então aqui a minha corrente, a minha corrente contínua, e basicamente eu tenho, de maneira geral, tá? Eu tenho 6 chaves. Então, por exemplo, se eu quero alimentar o motor com a minha, se eu ligar e desligar o motor na chave 1, ele vai, eu vou alimentar o meu motor, por exemplo, a chave 1 é a chave 5, chave 1 chave 4 e assim por diante. E apesar do motor ele receber uma tensão contínua, esse chaveamento ele promove então o motor, ele entende como se fosse uma corrente alternada, como se ele tivesse basicamente ligado na rede elétrica. Então essa é a ideia geral do meu inversor de frequência. Eu tenho uma corrente contínua. A partir do momento que existe esse chaveamento, o motor ele acaba entendendo, vamos dizer assim, que conforme há um maior ou menor chaveamento, ele acaba, isso é transformado numa corrente alternada. Existem vários dispositivos associados a isso, tá? Então eu estou resumindo bastante, mas por exemplo, existem IGBTs onde faz essa transição e vários outros tipos de elementos. Então não é uma tecnologia, hoje ela está bem difundida, mas ela não é existe um microcontrole associado a essas características e basicamente uma alta tecnologia para realizar essa conversão. Aqui tem essa figura, ela consegue ilustrar mais ou menos o que acontece. Então, por exemplo, conforme eu vou fechando esses motores, esses tiristores, eu vou alimentando o meu motor por um período de tempo curto, com tensão, com essa tensão contínua. Esse chaveamento ele vai acontecendo, e isso aqui é basicamente a minha tensão de saída, só que o motor ele consegue, vamos dizer assim, entender que como isso acontece numa frequência, esse chaveamento acontece numa frequência tão alta, que ele entende como se ele recebesse essa tensão senoidal, que é a característica dos valores de alternados, certo? E esse chaveamento, a partir do momento que eu tenho esse chaveamento, eu consigo então modificar na minha tensão de saída tanto o valor RMS dela, com essa frequência elétrica com que o motor, a tensão funciona. Então, se por exemplo, na nossa rede elétrica nós temos 220 volts em 60 Hz. O que esse motor faz? Ele faz essa mudança de 220 volts de 60 Hz para a tensão e frequência que ele quiser. Então, por exemplo, eu quero trabalhar em 50 Hz, então eu mudo essa frequência saída para 50 Hz. Eu quero mudar esse valor de pico, eu vou mudando esse valor de RMS para, ao invés de ser 220 volts, para outro valor, 140 volts, conforme a minha necessidade. O valor em si com que ele vai se modificar, aí vai depender de uma relação entre tensão e frequência, entre outras coisas que é característico do motor. Então aí existe a leitura da aplicação. Então, por exemplo, a nossa frequência elétrica é 60 Hz. Então, se eu for mudar ele para 40 Hz, eu vou ter que ter uma tensão proporcional a essa característica, em que basicamente ela é meio proporcional, sabe? Então, se eu diminuo para de 60 para 40 Hz, eu tenho uma diminuição de, sei lá, dividido por 3, eu vou ter uma diminuição aí de diminuir 30%, então eu vou diminuir 30% da minha tensão saída, 30% de 220 volts, conforme a sua característica.
O, no caso, os motores nominais, a velocidade de rotação dele ela é fixa devido às características que a gente estava mencionando sobre o campo magnético girante. O campo magnético girante ele é baseado na velocidade síncrona, que é 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. A frequência que o motor recebe vai ser a frequência da rede elétrica. Se o motor ele só receber 60 Hz, ele só vai conseguir trabalhar numa velocidade. No caso, o inversor de frequência, ele vai modificando esse valor de frequência até, ele, ao invés de 60 Hz, eu vou mudar para 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz. Se eu mudo então essa frequência de alimentação, eu vou diminuir, eu vou modificar a velocidade de rotação do meu motor. Para que velocidade de rotação, aí vai depender da minha aplicação. Isso significa que o inversor de frequência ele é utilizado principalmente para ter o controle da minha velocidade de rotação. Contudo, ele não vai, a tecnologia associada a ele, ela permite outras características. Então, por exemplo, ela vai ter a tecnologia de acionamento, na qual a gente visualizou acionamento para diminuir a minha corrente de partida, vai ter chaves de segurança e entre outras coisas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, imagine que eu tenho essa esteira e eu quero que ela gire numa determinada velocidade de rotação. Eu quero que aumente essa velocidade de rotação da esteira. Eu quero que diminua essa velocidade. Todo esse controle ele pode ser feito através do inversor de frequência, se for corretamente, conforme a minha ligação. Se eu colocar mais carga, eu quero que essa velocidade acabe não diminua. Se eu tiver menos carga, eu preciso ter esse controle, certo? Então todas essas características elas podem ser feitas através do inversor de frequência. Aqui existe essa aplicação que eu estou mencionando para vocês, como se fosse dessa esteira elétrica, mas isso existe várias outras aplicações, certo? Então, por exemplo, climatizadores, onde eu tenho uma inércia alta, mas, por exemplo, eu quero que a velocidade de sucção do ar se mantenha constante e que depois conforme a minha característica, eu quero que eu mantenha essa minha temperatura constante. Então o meu motor ele vai precisar trabalhar só numa determinada velocidade. Tudo isso envolve o controle de carga, o controle de velocidade, entre outras coisas. Vantagens do inversor de frequência: ele tem uma boa eficiência, certo? Isso acaba, quando se trata falando de eficiência energética, isso acaba se tornando bem relevante, porque ele só vai precisar trabalhar ele vai encontrar a maneira mais eficiente de trabalhar, considerando a minha carga e assim por diante, certo? Então, em geral, a utilização do inversor de frequência traz uma maior eficiência na minha aplicação. Naturalmente, também eu vou ter um alto fator de potência. Se o inversor ele tem várias opções associadas a ele, então, por exemplo, se o inversor ele acaba falhando, eu posso fazer uma ligação direta na minha rede elétrica. Eu posso então partir cargas de alta inércia. A manutenção dele ele pode ser feito com com o motor funcionando, e eu posso até operar vários motores. Posso utilizar um inversor de frequência para mais de um motor, o que acaba se tornando também bem vantajoso. Naturalmente, eu vou ter desvantagens com ele, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma aplicação que não tem um inversor de frequência e eu quero utilizar, eu vou ter um custo inicial
associado à compra dele. E esse custo inicial ele pode ser elevado se eu for querer considerar o retorno financeiro que ele pode me trazer, que é o conhecido como payback. Então isso é uma situação onde isso precisa ser a aquisição de um inversor de frequência para uma aplicação. Existe esse custo inicial que ela pode acabar impedindo essa a utilização. Com isso, o profissional que for avaliar isso precisa avaliar. A potência distribuída, a potência que é passada para o motor, ela naturalmente ela vai passar pelo inversor. Isso requer que os componentes que estão sendo utilizados nele também precisam suportar essa potência elevada. E aí com isso, conforme a potência do motor ela vai aumentando, os dispositivos precisam suportar essa potência. Eu tenho um custo maior, que pode ser complicado para um custo que vai aumentando conforme a potência do motor vai aumentando. E além disso, em relação à manutenção dele, conforme eu mencionei, ele tem bastante circuitos que são sofisticados, certo? E para você fazer a manutenção de um inversor de frequência, você precisa, torna-se necessário técnicos especializados, então que tenham conhecimento sobre esses circuitos. E isso também acaba se tornando algo a ser verificado a partir do momento que você tenha um inversor de frequência. No fim da apresentação, eu coloquei alguns outros. Só para a gente finalizar a parte de inversor de frequência, eu também coloquei um catálogo para vocês verificarem, mas que fala mais detalhes sobre o inversor de frequência. Existem vários modelos conforme as suas características, certo? Mas basicamente o que a gente precisa entender do ponto de vista de máquinas elétricas é como que eu vou dimensionar um inversor de frequência. De maneira geral, não é somente isso, mas a principal característica para dimensionamento de inversor de frequência é a corrente de saída, a corrente nominal de saída, certo? Que ela precisa estar de acordo com o meu motor de indução. Então eu preciso fazer a leitura da minha placa do meu motor, verificar qual que é a corrente nominal dele, e aí o inversor ele vai ser proporcional, ele é proporcional a isso. Além disso, da minha tensão de alimentação, se ele é 380, 220, 500, enfim, conforme a sua tensão característica. Na apresentação eu coloquei vários outros exemplos sobre o que é os dispositivos mencionados. Então, por exemplo, nesse vídeo aqui ele fala bastante sobre a chave compensadora e a soft start, mostra bastante detalhes de uma aplicação. Esses vídeos eles falam sobre os tipos de inversores e aplicação, no qual se vocês quiserem se aprofundar, e nesse link ele apresenta para vocês como que eu posso fazer o dimensionamento de uma chave compensadora, que é algo, caso vocês forem utilizar, ele acaba se tornando bem interessante. Essa seria então a nossa aula sobre acionamento e controle de motores de indução. Gostaria de agradecer a presença de todos. Obrigado pela nossa aula, e nós nos vemos então na nossa próxima aula.
Até mais.